Olá a todos, bom dia. Meu nome é Bruno Lobo, sou da Convolt, sou General Manager da Convolt América Latina. Hoje eu vou falar sobre riscos e oportunidades em gestão de dados. Um pouco sobre a Convolt, para quem não nos conhece. A Convolt é uma empresa americana focada há 25 anos no desenvolvimento de software para proteção e gestão de dados corporativos dos nossos clientes. Nós temos mais de 100 mil clientes em todo o mundo, inclusive na América Latina. Estamos presentes em mais de 15 pontos na América Latina, por toda a região. México, norte de América Latina, sul e o Brasil. Antes de entrar no assunto, especificamente falando dos riscos e oportunidades em gestão de dados, nós temos que falar sobre a situação atual dos nossos clientes. O grande desafio de hoje dos clientes, independente do setor, do segmento, é a dispersão das aplicações e de seus dados. Os dados dos clientes e as aplicações estão dispersas em diversos pontos. Por exemplo, nos endpoints, funcionário trabalhando em casa, escritórios remotos, data centers próprios, clouds públicas e, principalmente, aplicações SaaS. Isso gera uma complexidade muito grande na gestão desses dados. Nós chamamos de data sprawl, ou dados e aplicações dispersas. Isso gera uma facilidade adicional para ataques cibernéticos. Independente da aplicação, do provedor de nuvem, os dados e as aplicações dos clientes estão muito expostos hoje em dia. Então, demanda uma atenção muito grande na gestão e nos riscos dessas aplicações e dados. O que pode acontecer? Quais são os riscos que os clientes estão correndo nesse momento? Os dados estão sob risco por diversas frentes. A mais conhecida, ultimamente, ataques cibernéticos do tipo ransomware, mas não somente isso. Existem outras possibilidades, como falhas de rede, falhas de equipamentos, falhas de energia, desastres naturais, vazamentos de informação e, principalmente, de empregados internos mal intencionados ou mal treinados, ou até mesmo sabotagem. Então, existem várias possibilidades para que seus dados e suas aplicações estejam em riscos, não somente uma. Eu vou comentar daqui para frente, selecionei 9 casos, tópicos para ser discutidos rapidamente, que são os mais discutidos dos nossos clientes. O primeiro é a parte de segurança de dados. Um desafio muito grande agora é a união de duas áreas internas dos clientes, que é a área de infraestrutura e armazenamento e a área de segurança, que tem que trabalhar em conjunto, principalmente frente às ameaças de ataques de ransomware. Uma recomendação interessante é seguir o framework do NIST. O NIST é um instituto americano que formula padrões e recomendações em torno disso. Existem 5 passos adicionais que podem ser facilmente seguidos em relação a isso. O risco número 2, sobre disponibilidade de informações. Muitos clientes levam carga de trabalho para a nuvem, de sistemas internos para a nuvem, e consideram que isso já está sendo assegurado pelo provedor da nuvem. Existe uma matriz que nós chamamos de matriz de responsabilidade compartilhada, onde a maior parte da responsabilidade dos seus dados pertence ao próprio dono da informação e não somente do provedor de nuvem. É uma atenção muito grande que tem que ser olhada com muita atenção em relação a isso. O risco número 3 é a diversidade dos workloads que os clientes têm hoje como desafio. Então, os clientes têm diversas aplicações, diversas infraestruturas, opções de nuvem, e isso tem que ser abordado de uma forma consolidada e centralizada. É o grande desafio que os clientes têm sofrido hoje em dia, como lidar com essa complexidade, como fazer a gestão
consolidada de toda essa diversidade e complexidade. Outro risco importante é o crescimento de dados. Hoje em dia, as aplicações dos nossos clientes, todos nós, geramos diariamente muitas cópias das mesmas informações. Por exemplo, aqui um exemplo de um e-mail que é enviado internamente para vários funcionários que são gerados cópias para proteção, para disponibilidade, e isso é um ciclo contínuo. Nós temos uma estatística que cada cópia original gera cerca de 50 cópias da mesma informação. Cerca de 60% do espaço consumido internamente nas corporações são de cópias de dados, e não de dados originais. Em média, 82% das empresas têm 10 cópias da mesma informação. Então, é um grande desafio e tem que ser olhado com muita atenção essa parte de explosão dos dados. Outra questão que se torna um risco, a parte de custos de cloud. Existe um custo que pode crescer muito rapidamente, que é o custo de cloud storage. Dentro de nuvem, existe basicamente três componentes, que é o tipo, o acesso e o tipo de serviço. Existe um cuidado específico para que o custo pode aumentar ou reduzir de acordo com a gestão desses três componentes. Existem soluções como automação para reduzir o custo e existe outra tecnologia chamada desduplicação, que também ajuda em muito a redução desses custos de cloud storage. Uma outra informação importante é sobre conhecer os dados que as empresas armazenam. Cerca de 12% somente são dados realmente úteis em produção, e a grande maioria são dados redundantes, obsoletos, antigos, que não deveriam estar na mesma infraestrutura. Existem tecnologias disponíveis para classificar, localizar e mover esses dados para o local adequado e ao custo adequado. Nós chamamos de data bag ou dark data. Outra questão que se transforma numa grande oportunidade, que é a mobilidade dos seus dados. Principalmente tratando de nuvem, existem aplicações, existe tecnologia para mover seus dados rapidamente, que nós chamamos de portabilidade dos dados, onde você pode mover entre virtualizadores em nuvens distintas e entre elas, permitindo, por exemplo, uma redução de custo, uma estratégia de disaster recovery ou outra aplicação que o cliente necessite. Hoje em dia, é possível a aplicação dessas tecnologias de forma dinâmica e diária. E, por último, não menos importante, a parte de proteção de endpoints. Principalmente após a pandemia, quase 100% dos empregados estão trabalhando em casa. Isso adicionou um risco muito grande. Os endpoints, as informações que estão nos endpoints, pode ser considerado uma porta de entrada para ameaças cibernéticas. Então, selecionamos aqui 3 pontos importantes a serem cuidados. O primeiro, a segurança completa desses dados que estão armazenados na ponta. Segundo, obter a visibilidade, saber exatamente o que está sendo armazenado e por quem, e uma automação dessa proteção desses endpoints. Esses 3 pilares são pilares fundamentais para a proteção de endpoints. Cerca de mais de 60% dos ataques iniciam pelos endpoints. Em resumo, nós chamamos por todos esses 9 que eu selecionei, a gente pode resumir por 5 pontos, nós chamamos de Business Integrity Gap, ou Gap de Integridade, que são os 5 principais pilares: fragmentação, aumentar a superfície de cyberataques, regulamentação, habilidade de transformar o dado e automação. Com proteção de dados, com segurança desses dados, com compliance, com tecnologias de compliance e governança, com tecnologia de transformação, mobilidade dos dados e com inteligência desses dados, é possível que os clientes automatizem e cheguem ao ponto que nós chamamos de Intelligent Data Service. Como nós podemos ajudá-los? Nós estaremos disponíveis na área de exposição, a partir desse ponto, e imediatamente estaremos
disponíveis também para responder perguntas através do chat, que está aberto a partir de agora. As perguntas podem ser formuladas em inglês, português ou espanhol. Ok? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.